Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Muito bem, essa é a tradução da linguagem de hoje. Esse texto é um texto bastante conhecido, inclusive na tradução do Almeida, que se usou bastante tempo nas igrejas, tem hoje também, tem muita igreja que ainda usa, obviamente, né? E que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então, são traduções diferentes e nós vamos ver só esses dois versículos, porque, digamos assim, no nosso estudo que nós vínhamos fazendo de Romanos, quando você chega no capítulo 8, Paulo fecha, digamos assim, aquele aspecto da compreensão da salvação como sendo algo que é aplicado à vida do cristão. Você vai se lembrar aqui, a gente já viu isso, capítulo 7, lei do pecado e da morte, né? Desventurado homem que sou, quero fazer o bem, não faço, não quero evitar o mal, não consigo. Aí vem o capítulo 8 e Paulo diz: mas vocês estão livres da lei do pecado e da morte, que é esse negócio de querer fazer o bem e não fazer, porque agora vocês estão debaixo da lei do Espírito e da vida. E a lei do Espírito e da vida, que foi dada a vocês quando vocês receberam o Espírito de Deus, faz com que vocês vençam aquela capacidade, ou aquela falta de capacidade do ser humano normal de não conseguir evitar o mal e nem de conseguir praticar o bem. Então, aqueles que estão em Cristo estão livres dessa condição de não poder fazer o bem, né? Ele pode, por quê? Porque habita nele o Espírito, ele é capacitado pela presença de Deus na vida dele, e aí então agora ele pode viver de uma maneira que agrade a Deus. Tá? Depois, capítulo 9, 10 e 11, que a gente viu aqui nas últimas semanas, Paulo faz, eu fiz questão de dizer isso quando a gente começou a estudar, faz como que um parêntese dentro da carta de Romanos para falar sobre os judeus, né? E aí Paulo, a gente já viu aqui, Paulo começa dizendo que judeus ou não judeus precisam da graça de Deus, não tem outra forma de ser salvo, capítulo 9. Depois no capítulo 10 e 11, ele ora vai para um lado, ora vai para o outro, né? Não, vai ter um resto de Israel, como aquela tradição do Antigo Testamento, que vai ser salvo. Depois, não, mas eu sei que Deus vai levar em conta o seu povo e ele é quem escolhe, então Israel vai ser salvo. Quer dizer, ele fica oscilando entre uma parte e a totalidade e coisa do tipo, né? Um detalhe importante que a gente já disse aqui, mas é importante você não esquecer, é que o Israel que Paulo está falando no capítulo 9, 10 e 11 não tem nada a ver com o Israel de hoje, tá? Esse Israel era aquele da Palestina do século I, aquele Israel que no ano 70 vai ser, Jerusalém vai ser invadida, né? Vai ser destruído, inclusive o templo, né? Quem já esteve em Israel conhece lá, só sobrou um dos muros, né? Que hoje é chamado de Muro das Lamentações, né? E Israel foi disperso, ou seja, os judeus como nação perderam a sua característica na dispersão que aconteceu no século I. Não misturar esse Israel de lá, que era o Israel que tinha uma forma de
de existir, tinha uma religião definida, tinha uma forma de conduzir a nação com o Israel de hoje. O Israel de hoje é fruto do sionismo que apareceu no finalzinho do século XIX e que tinha a intenção de fazer com que Israel tivesse de novo o seu próprio espaço, né? E o Israel de hoje não tem nada a ver com religião. O Israel de hoje é uma nação como é a Colômbia, o Peru, o Canadá, os Estados Unidos, ou a Argentina, ou o Uruguai, ou o Brasil, né? Quer dizer, é uma nação com característica de nação e não com a característica de um povo religioso. Na realidade, se você olhar para o Israel de hoje, quem conhece um pouquinho de história sabe disso, o Israel de hoje tem uma pequena parte que é religiosa, muito pequena, né? A imensa maioria do povo de Israel que mora em Israel não é religiosa, né? Existe obviamente gente que mora lá que é, né, da descendência judaica e que é religioso, mas é uma porcentagem muito pequena, né? E ainda assim é a minoria em termos de população, né? É muito pouca gente, tá? Então não confunda uma coisa com outra, né? Eu brinco sempre com aquela história, não confunda Jesus com Genésio, é parecido mas não é igual e nem é o mesmo, né? A mesma coisa acontece aqui. Paulo está falando aqui para o Israel da sua época. E por que ele está falando? Porque ele está escrevendo para a igreja de Roma, e a igreja de Roma nessa altura contava com judeus convertidos ao cristianismo e contava também com não judeus convertidos ao cristianismo. Então você tem na igreja pessoas com tradições religiosas e culturais diferentes, né? Então essa pausa que Paulo faz no 9, 10 e 11 é para falar de Israel. Agora ele retoma aquilo que ele vinha fazendo no capítulo 8. Lembra como é que acabou o capítulo 8? Ele disse assim: agora já não há mais nenhuma condenação, começo, né? Aí quando chega no finalzinho do capítulo ele fala o quê? Ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem poderes, nem forças, nem nada, em nenhum tempo, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar algum, é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, essa é a realidade daquele que foi aceito por Deus, para usar a expressão lá do capítulo 1, né? Nós fomos aceitos por Deus, Ele nos aceitou apesar de sermos inaceitáveis, e agora então nós fazemos parte da sua família, tá? Eu sempre brinco com essa história de família, né? Porque família é o seguinte, apesar de toda essa conversa que tem hoje, não, porque tem que valorizar a família, eu sei que tem lá, né? Que hoje em dia está na moda, né? Eu conheço alguns que defendem a família, mas a família dele é uma bagunça do caramba, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que joga tênis com a gente, ele é defensor rígido da família, mas de vez em quando ele sai com a secretária, né? Entendeu como é que é? Então defende mais ou menos, entendeu? Então família tem que entender o seguinte, família, isso é um detalhe simplesinho que hoje em dia se confunde muito. Deus não faz pacto com família, Deus faz pacto com o povo. Deus escolhe pessoas para fazer parte do seu povo, não é individual, né? Eu fiz um pacto com Deus, Deus fez um pacto comigo. Menos, Batista, você não é tão importante assim, tá? Deus não faz pacto com gente, Deus faz pacto com o povo. O pacto do Antigo Testamento era com Israel, povo de Deus no Antigo Testamento. O pacto de Deus em Cristo é com os que creem em Cristo, é a igreja, né? Não é a igreja instituição, é a igreja composta por todos aqueles que creem em Cristo e que seguem a Cristo. Essa é a igreja dele, esse é o povo de Deus, não tem outro. Nem Israel, nem Estados Unidos, nem Brasil, né? Hoje em dia tem essa babaquice. Eu me lembro quando eu fui ser pastor numa igreja no interior de São Paulo,
e eu cheguei na cidade para conhecer a igreja, né? Eu era candidato a ser pastor daquela igreja, e tinha uma placa na entrada da cidade, na rotatória da cidade: Lençóis Paulista é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso. Eu falei, você declarar ou não declarar faz a menor diferença, você dizer ou não dizer, quer dizer nada. Por quê? Porque aqui nessa cidade tem gente comprometida com Deus? Tem. Faz parte da família de Deus, são aqueles que seguem a Cristo. E tem um monte de gente que aqui da cidade não quer nada com Cristo, não quer nada com o Evangelho, não segue Jesus, e a cidade não é dele. Por quê? Porque Deus não faz pacto com cidade, Deus faz pacto com o povo, e o povo é composto por aqueles que seguem a Cristo. Como é que as pessoas seguem a Cristo? Quando Deus, por meio do seu Espírito, convence a pessoa de que ela tem que reconhecer que foi aceita por Deus, apesar de ser inaceitável. Isso chama-se conversão. Pastor, mas nós somos presbiterianos, a gente não faz apelo. Não precisa, não é? Não precisa. Se o sujeito tiver que se converter, ele se converte das formas mais inusitadas possíveis. Vocês conhecem um monte de exemplos assim, eu também conheço muitos, né? A maneira como Deus alcança as pessoas e muda a vida do sujeito, né? Então agora no capítulo 12, Paulo retoma aquilo que ele vinha falando lá no 8º, tá? Agora ele continua falando do que? Da vida daquele que é aceito por Deus, e aí ele faz um pedido, né? Lembra lá na tradução do Almeida? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, é como se Paulo estivesse fazendo, por favor, preste atenção, leve em conta a misericórdia de Deus, entenda que você foi aceito por Deus por causa da misericórdia dele, tá? Não vai começar a achar que você é tão bom assim, e nem que você é tão importante assim. Não, o mundo não seria o mesmo se eu não estivesse aqui, né? Não é assim, tá? Gente nasce e morre todo dia, né? E o mundo continua essa mesma porcaria que a gente conhece aí, né? Extremamente opressor, extremamente explorador das pessoas. Você tem uma sociedade mundial hoje, né? Que tem meia dúzia que está se dando muito bem e não precisa se preocupar com absolutamente nada, e o resto tentando sobreviver, né? Essa que é a verdade, né? Apesar de ter gente que acha que está lá está perto do topo da pirâmide, não está, né? Malemar está aqui no comecinho da parte de baixo, subiu um degrau, já acha que é melhor que os de baixo. Eu acho muito interessante isso, né? Não, pera, como assim? Eu não posso ser comparado com o cara que mora aqui no morro, né? Porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um lugar para eu passear, sei que tem mais lá, tá, muito bem, maravilha. A partir de amanhã você não recebe nem a sua aposentadoria e nem recebe nada do seu trabalho. Quanto tempo você dura? Quanto tempo você sobrevive? Peraí, aí não dá. Então, você descobriu que está na base da pirâmide, né? Não está lá em cima. Esse pessoal que eu estou falando está lá em cima. Ele não precisa de nada, nem o neto dele precisa se preocupar com coisa nenhuma. Então, a divergência, né? A distribuição de renda aqui é ridícula, não dá para comparar, tá? Então não misture Jesus com Genésio, tá? E aí o Paulo vai dizer o quê? Peço para vocês, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos, peço encarecidamente, que vocês façam o quê? Vou usar primeiro a tradução do Almeida, tá? Ele diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que Paulo fala de corpo? Apresentar o corpo como sacrifício. Primeiro, nós precisamos entender que, para a compreensão, a mentalidade judaica, o corpo é sinônimo de existência. Então quando Paulo fala, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos, ele está dizendo, você tem que apresentar diante de Deus tudo o que você é. Por quê? Porque você não existe sem esse corpo.
Tá? Essa ideia que é muito comum, inclusive nas igrejas, né, de dividir o ser humano em pedacinhos, né? Alma é uma coisa, corpo é outra e espírito é outra. Isso aí é uma tradição não dos judeus, não semita, não da tradição que vem de Israel ou da compreensão da época, mas vem da filosofia grega. É outra coisa, esse negócio de dividir o ser humano em pedacinho, né? Então, o espírito é bom, a alma está salva, mas o corpo, Deus me livre, né? O cara é um horror, né? Não dá. Você não tem como separar as coisas na maneira de compreender da chamada antropologia judaica. O que é o ser humano? Ele é um só. Você tocou no corpo, você tocou na totalidade. Você tocou na alma, você tocou na totalidade. Você tocou no espírito, você tocou na totalidade. Não existe essa separação entre uma coisa e outra, tá? E aí Paulo vem e usa o quê? Exatamente essa mesma compreensão para dizer: vocês devem apresentar diante de Deus como sacrifício o quê? Seu corpo. O que é o seu corpo? Você inteiro. É o que você é, né? E aqui tem uma coisa interessante: como é que você vai apresentar o seu corpo como sacrifício? Porque sacrifício a gente conhece da tradição do Antigo Testamento. Como é que era o sacrifício? Você pega um animal, normalmente era uma ovelha, né? Um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem nada, perfeito, coitado, né? Nasceu perfeito, vai por fogo, né? Pega esse cordeiro e vai imolar, ou seja, vai matar o cordeiro para fazer a oferta, e normalmente era queimado, né? Quer dizer, o que é isso? Você vai ofertar aquele animal como sacrifício. Por que é sacrifício? Porque vai matar. Mas peraí, agora Paulo vem e diz assim: você deve fazer um sacrifício a Deus, mas o que você vai sacrificar não é o animal, é o quê? O seu corpo, você mesmo. Como assim? O que eu vou fazer? Eu vou me matar? Não é me matar, não é suicídio. O que é? Qual é a ideia de Paulo nessa história do sacrifício vivo, santo e agradável? Quando ele fala de sacrifício, a primeira coisa que você tem que lembrar é que, desde o começo de Romanos, ele está dizendo que nós somos aceitos por Deus e por isso nós fazemos parte da sua família. O que significa? Não tem nada que você possa fazer para melhorar ou para piorar isso, tá? Então, mas o fulano ele reconheceu que foi aceito por Deus, agora ele também é parte da família de Deus. Então, mas olha, ele vive uma vida corretíssima, é honesto, não dá tombo nos outros. Mas tem um outro irmão ali, na mesma comunidade, também na mesma situação que ele, mas esse aí é meio da pá virada, né? Esse aí dá tombo nos outros, vende e não entrega, né? Sabe essas coisas assim? Tem gente assim? Tem, né? Essa semana eu estava sentado em casa, tocou o telefone, eu olhei o número, não conhecia. Como era para o meu número pessoal, e eu recebo muita ligação de gente que tem mais a ver lá com o tênis e tal, falei, deixa eu ver se não é alguma coisa disso, atendi. Aqui é do SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente, do NU, nós estamos ligando, golpe, nem continua ouvindo, né? Mas tem gente que gasta tempo para dar golpe no outro, e não é pouco, tá? E aí você pega e vem Paulo e diz assim: não importa se você é desse que dá golpe nos outros, ou se você é um cara certinho, correto, honesto, leva a sério as coisas da sua vida, você só é salvo quando é aceito por Deus. E agora ele vem e diz assim: você vai fazer um sacrifício, mas o sacrifício não é matar você mesmo, não é suicídio. O que você vai fazer é oferecer diante de Deus o seu corpo, oferecer a sua vida diante de Deus como sacrifício, fazendo o quê? E essa é a ideia que ele vai discutir depois no versículo 2,
fazendo com que aquilo que você era, quando foi aceito por Deus, aquela maneira de pensar que você tinha quando foi aceito por Deus, seja modificada e você passe a ter, para usar a expressão de Paulo em outra carta, você passe a ter a mente de Cristo. Tá? O que significa isso? Como é que Deus muda a vida daqueles que são aceitos por Ele para serem parte da sua família? Ele vai mudando, não o corpo do sujeito, ele vai mudando a mentalidade, a forma de pensar. Essa é a grande diferença entre o sujeito que foi alcançado pela graça e o que não foi. O que não foi, ele é exatamente igual. Ele não merece, o outro também não. Ele não é bom, o outro também não. Deus não pode aceitá-lo porque ele é inaceitável, o outro também não. A diferença é que quando um é aceito por Deus, Deus começa a mudar a maneira dele pensar. Muda a mentalidade. E quando muda a mentalidade, você passa a ver a realidade a partir de outros padrões. E que padrões são esses? Os padrões que nós aprendemos com a pregação de Jesus nos evangelhos. Tá? Ah, mas quer dizer então que quando você vai pegar lá texto do Antigo Testamento, né? Ah, eu achei um texto aqui no Antigo Testamento, eu não sei o que eu faço com ele, porque está aqui, ó, Salmo, e está dizendo aqui, feliz aqueles que arrebentarem a cabeça dos bebês contra as pedras. Está lá no Salmo, né? O cara está falando isso. Aí você fala assim, como é que é? Arrebentar a cabeça dos nenezinhos contra as pedras? É o que o salmista queria. É o que ele está dizendo, é a oração dele para Deus. Você acha que isso combina com Jesus? Você acha que Jesus aprovaria essa oração? Senhor, eu espero que o Senhor pegue todas as crianças que eu não gosto e atire elas contra uma pedra e esmague a cabeça delas. Você acha que isso combina com o que Jesus ensinou? Você acha que isso combina com o Evangelho de Jesus? Não. Então, o que aconteceu? Você passou a olhar um texto que é do Antigo Testamento, que é de outra tradição, que é de outra época, que é de outra religiosidade, que é a religiosidade judaica, e passou a olhar a partir do quê? De Jesus. E aí você olha e fala assim, isso aqui não combina não, tira isso aqui fora. Por que a gente faz isso? Por uma coisa muito simples que você aprende na igreja e normalmente a gente deixa guardado numa caixinha lá na memória e nunca mais usa. Lembra do capítulo 1 de João, o Evangelho de João? Lembra? Você lembra dele ou não? João, capítulo 1. Começa como? João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Você sabe o que é a palavra verbo que está aí? Logos. No princípio era o Logos. Logos é a palavra grega que é traduzida em português por palavra. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Você quer conhecer a Deus? Não tem outra forma. Você tem que conhecer a Cristo. Ele é a revelação de Deus feito ser humano. O que acontece hoje? O pessoal confunde palavra com escritura. Então o que eu... Não, você não pode falar que o Salmo não está certo, porque está na Bíblia. Oh, se está na Bíblia está certo. Não, filho, a Bíblia é escritura. A palavra de Deus é Jesus. Você tem que entender a escritura a partir de Jesus. Senão você começa a falar contra o que Jesus ensinou. Como assim? Quer um exemplo bem prático que todo mundo conhece hoje em dia? Você já viu o tanto que tem de discurso de ódio nas redes sociais hoje? Onde que tem ódio no ensino de Jesus? Onde que tem?
Não importa com quem seja, não importa com qual seja a pessoa, que linha ela tenha, se é branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, se é de direita, de esquerda, se é do Hamas ou se é de Israel, não importa se é argentino, né? Brasileiro não gosta muito de argentino, né? Principalmente por causa do futebol. Até hoje eu nunca entendi por quê, né? O que o argentino tem a ver? Ah, não, porque eles ganham da gente. Não. Está reclamando do quê? Joga mais que ele, você não tem por que reclamar, né? Tá certo? Não, nós não gostamos de argentino. Aqui no Brasil teve uma época, poucos meses atrás, aí nós não gostamos de nordestino, né? Porque o nordestino votou no presidente X e eu gosto do outro, né? Então o nordestino não presta. Isso chama o quê? Isso chama, você não está entendendo, filho. Você não está entendendo. Discurso de ódio não importa com quem e nem em que época, não tem absolutamente nada a ver com o ensino de Jesus. E quando você vai para a Escritura, você tem que entender que a Escritura tem data. Tem data. O que foi falado pelo salmista foi falado numa época, numa situação específica. O que foi falado pelo Ageu, que nós vimos hoje aqui, né? Serginho até brincou comigo, né? Serginho falou, eu estava lendo lá o Ageu lá, eu falei, rapaz, parece de hoje, né? Não tenho dinheiro para pagar as contas do mês. Aí o Ageu lá, trocentos anos atrás, já disse, né? O cara não tem o suficiente para se manter, né? Pois é, né? Mas é a realidade de hoje, pode até ser semelhante, mas ele está falando dentro de uma realidade específica. Nós vivemos outra realidade. Você tem que entender esse contexto em que as coisas foram ditas, tá? E no caso, leva lá pro microfone. Tá com ele. Pode falar, Gustavo. Queria fazer uma consideração, sobre essa questão dos elementos do Antigo Testamento hoje em dia. Eu concordo totalmente, a gente até falou sobre isso ontem, de esquecer essa primeira aula sobre o dominical, né? Nós somos seguidores de Cristo e não da Bíblia, nós somos cristãos e não bíblicos. Então, tem isso. Mas eu acho que tem um outro aspecto que eu estou refletindo hoje, que eu acho que parte das tradições cristãs se entendem como herdeiras do judaísmo. Inclusive, até falando sobre o candidato a presidente, a gente faz muito isso aqui, a gente usou também, alguns políticos usam isso, muitas tradições cristãs usam isso. Usam elementos judaicos, usam tradições judaicas incorporadas no mundo cristão, ou dentro das celebrações cristãs, como se nós fôssemos herdeiros do judaísmo, ou seja, nós fôssemos um novo Israel. Como se nós tivéssemos que carregar toda aquela tradição judaica dentro do cristianismo. Por isso a gente precisa usar o Antigo Testamento, elementos do judaísmo por aí vai. E não entende que essa ruptura aconteceu com Jesus. Não sei se você concorda com isso. Sim, vamos entender isso de maneira simples. O que acontece com a vinda de Cristo? Quem eram os opositores da pregação de Jesus? Não era o povo da cidade, não era o povo que estava lá e que às vezes até ia atrás de Jesus por causa, por exemplo, de milagre. Eram pessoas que não tinham muita condição e falavam, tem um cara aqui que está fazendo umas coisas diferentes, eu vou lá, quem sabe eu ganho alguma coisa, né? Tá certo? É esse povo que era opositor de Jesus? Não. Quem era opositor de Jesus em todos os textos do Evangelho? Eram os religiosos. Era sacerdote, era o pessoal que era ligado à religião oficial. E eles olhavam para Jesus, nós falamos disso aqui faz um pouco mais de um mês. Eles olham para Jesus e falam, quem que deu autoridade para você falar sobre isso? Quem que te deu legitimidade para sair falando diferente do que a gente ensina? É a religiosidade judaica. E aí você vai descobrir que Jesus rompe com aquela tradição. E diz, esqueça o que ficou para trás, esqueça a religião judaica, agora só tem um jeito de você conhecer a Deus, é por meio dele, Jesus. E aí há uma ruptura. E hoje nós temos uma tradição
nós temos que reconhecer que não é de todas as igrejas, né? É mais comum no meio neopentecostal, mas também existe em algumas igrejas tradicionais do protestantismo histórico esse resgate de símbolos judaicos, o que é um absurdo. Por quê? Porque você está andando para trás, filho. Por que eu tenho que ter uma menorá? Sabe o que é menorá? É aquele castiçal que tem as velas, né? Que é usada no judaísmo. Por que eu tenho que ter uma menorá dentro do templo? Não tem. Por quê? Eu não sou judeu. Eu não faço parte do judaísmo. O nosso Senhor é Cristo. E ele simplesmente nunca ligou para nenhum desses símbolos. Pelo contrário, ele foi perseguido por causa de quem adotava todos esses símbolos, né? E ele é condenado, primeiro pelos judeus, não por qualquer judeu, mas pelos líderes religiosos e políticos de Israel, e depois o Império Romano simplesmente falava: eu não quero me meter nesse negócio aí, mas já que vocês querem se livrar do cara, né? É a famosa lavada de mão do Pilatos, né? Eu não sou a favor nem contra, né? Estou em cima do muro, mas já que vocês querem se livrar dele, não sou eu que vou ficar brigando com vocês, podem matar ele, não tem problema, né? Então, existe uma ruptura, sim. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com os símbolos judaicos. Mas tem um monte de coisa que a gente ainda usa, como a questão do sacrifício, né? Jesus foi o sacrifício e agora você não precisa fazer mais. Pois é, não tem mais. Você não tem que fazer sacrifício, você não tem que trazer um animal aqui para sacrificar, para que Deus o perdoe. Por quê? Porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Aquela forma de religiosidade não serve mais. E agora você adotar coisas daquela religião que não tem nada a ver com o ensino de Jesus é um absurdo, não faz o menor sentido, né? Não, mas espera aí, tem um texto de Paulo e ele fala isso explicitamente, que Deus é capaz de levantar descendência de Israel de pedras, e agora o novo Israel de Deus é a igreja. Tá vendo? Então a igreja é a continuação de Israel, é a continuação da compreensão de que é o povo de Deus, mas não é a continuação histórica, nunca foi. Se fosse, só poderia ser da igreja quem é de descendência judaica. Você é? Você é descendente de judeu? Não. Por que você está na igreja então? Vai para casa. Você não é do povo de Deus. Porque naquela compreensão, só pode ser judeu quem é da descendência dos judeus. Só pode ser por herança genética. E por isso que os judeus tinham uma outra forma de entrar. Não, eu não sou, mas eu quero ser. Você virava o quê? Prosélito. Eu sou não judeu, mas eu quero adotar a religião. Então, você é um judeu de segunda categoria, prosélito, tá? Não é igual a mim, que eu sou da descendência, eu estou aqui na árvore genealógica do Moisés, do Abraão, isso que tem mais, você não. Mas eu deixo você ficar aí, tá? Combina isso com o ensino de Jesus? Não. Sabe por que não combina? Porque Jesus vem, e Paulo vai falar isso nesse texto, ele diz assim: olha, você é inaceitável, sendo judeu ou não, e aí Deus o aceita, e você passa a fazer parte da família dele, por causa da graça, você foi aceito por Deus. Então agora, o que você tem que fazer? Presta atenção na misericórdia de Deus, e ofereça tudo o que você é, todo o seu ser, como diz o cântico que a gente canta aqui, com todo o meu ser, né? Ofereça a sua vida para Deus. De que forma? Fazendo com que aquilo que você era antes, aquele que você era antes de conhecer o Evangelho, seja cada vez menor, e cada vez você fique mais próximo do que é o plano de Deus para a sua vida, ser semelhante a Cristo. Mas quer dizer que você não vai mais errar? Vai. Significa que você vai cada vez ser melhor? Mais ou menos. De vez em quando a gente dá umas pioradas. De vez em quando dá tem umas crises por meio do caminho e parece que o negócio não anda. Bem-vindo à vida cristã. Não é assim. É assim, ó. Para cima, para baixo, tem hora que tá bom, tem hora que você levanta no domingo e fala assim:
não estou com absolutamente nenhuma vontade de ir à igreja. Já aconteceu com você? Comigo já. O pastor não estava com vontade. É gente. Tem dor de cabeça, calo, unha encravada, do mesmo jeito, não é? Igual a todo mundo. Então essa é a vida do cristão. E aí qual é a questão? Paulo vem e diz assim: você deve fazer com que aquilo que você era seja sacrificado, vai mudando, vai abandonando aquelas coisas que não agradam a Deus. E como é que Deus faz a gente abandonar as coisas que não o agradam? Lê aí o versículo 2, ele diz assim: mas, vou de novo citar aqui no Almeida, porque é coisa de gente velha, né? Aprendeu naquela tradução, é mais fácil do que eu citar a nova, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que Deus faz a gente ir abandonando aquilo que a gente era? Práticas, pensamentos, maneira de ver, maneira de existir, maneira de olhar para o outro. Como é que Ele vai fazendo? Ele vai mudando a nossa mentalidade. E isso é a coisa mais difícil da vida cristã. Porque se tem uma coisa que é mais difícil de quebrar do que o metal mais duro do planeta, é a mentalidade de alguém. Eu chamo isso, já minha mulher fica muito brava quando eu falo dessa expressão, mas é bem útil para isso. Eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, cabeça dura. Eu penso assim, você tem que me respeitar. Tá, muito bem, bonito, que lindo, tá. Só que Paulo vem e diz assim: então, sabe o que você tem que fazer? Ofereça a sua vida diante de Deus como sacrifício, porque Ele vai mudando o quê? Não é o seu corpo, vai ficar mais magrinho, mais gordinho, mais bonitinho, mais feio, nada disso. Sabe o que Ele vai mudar? A sua mentalidade, que é a coisa mais difícil de mudar. Nós temos os valores que nós aprendemos na família, que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos nas relações sociais. Alguns a gente concorda, outros menos, outros a gente não abre mão de jeito nenhum. Todos são iguais? Não, são todos diferentes. Aí Paulo vem e diz assim: então, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser realmente viver para Deus, você tem que estar disposto a mudar a sua maneira de pensar. Não é para ficar igual o outro, não é para ficar igual o pastor, igual o líder da igreja, igual a igreja diz que deve ser, é para ficar semelhante ao Senhor da igreja, que é Cristo. Então tem algumas coisas que você vê em Cristo, que se a gente não adotar, nós estamos na contramão. Vou te dar um exemplo simplesinho. Fala para mim um texto, um exemplo, qualquer que seja, de alguém que Jesus rejeitou. Qualquer pessoa, nos textos do Evangelho. Fala uma pessoa que Jesus falou assim: não, você eu não quero, pode ir embora. Você não serve. Conhece algum? Não. Por quê? Porque Jesus jamais rejeitou. Você vai encontrar no Evangelho algumas ocasiões em que Jesus chama uma pessoa e a pessoa fala: não, agora não posso. Agora não posso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Agora eu estou cuidando do meu pai. Agora eu comprei uma junta de boi. Agora, ou como o caso do jovem rico, né? Saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Ele chamou, o sujeito falou: não quero. Mas qual que ele disse? Você não. Você eu já rejeito de cara. Não tem, não existe, né? Agora, o que acontece hoje? O sujeito se identifica como seguidor de Jesus, mas ele tem um monte de exceção.
não gosto de homossexual, não gosto de negro, não gosto de... Se for transexual, então piorou, né? Porque esse aí já fez cirurgia, já não está mais com jeito de homem, virou com jeito de mulher, ou então não está com jeito de mulher, virou com jeito de homem, né? Não é assim? Esse aí, pelo amor de Deus, peço a Deus que não entre nunca um desse na igreja. Né? Como é que nós vamos lidar com um cara desse? Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que na época de Jesus não tinha homem que gostava de homem, mulher que gostava de mulher? Tinha. Na sociedade grega, então, isso era a coisa mais comum. Qual que Jesus falou assim? Vinde a mim todos que estão cansados, menos, tem? Ou menos? Não tem. Então, quando você hoje olha para comunidades cristãs e elas fazem distinção entre aqueles que ela acha que são melhores e os que ela não quer ver na igreja, você está na contramão do ensino de Jesus, tá? E aí é fácil da gente entender por que reproduz aquele negócio do judeu. O judeu fazia isso. Ah, você não é? Não, você não tem parte comigo não, filho. Nem é. Sabe como é que era o templo dos judeus na época de Jesus? Sabe como é que era? Tinha uma parte onde entravam os homens, era a parte principal. Depois tinha um outro lugar aqui que chamava Pátio das Mulheres. Mulher não entra no templo, mulher fica no Pátio das Mulheres. Aqui dentro é só para homens. Me lembro do Jorge, que era o presbítero lá em Limeira. Só entra quem tem cabinho, não tem cabinho não entra. Como assim? Não. Ah, você não sabia? O judeu tem, até hoje. Eu tenho esse livrinho, eu ganhei de um rabino em São Paulo. O livrinho de orações dos judeus. Tem uma oração que todo judeu faz quando levanta. Senhor, obrigado porque eu não sou pagão. Senhor, obrigado porque eu não sou... Obrigado porque eu não nasci mulher. Está na oração do judaísmo, até hoje, não é da época de Jesus não, até hoje, obrigado porque eu não nasci pagão, obrigado porque eu não nasci mulher. Por quê? Porque o escolhido de Deus são os homens. Aí você vai para a Bíblia, e Paulo fala assim, em Cristo não há nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem velho nem criança, todos são um. Ah, quer dizer que não dá para discriminar? Não dá para ser machista, não dá para ser homofóbico, não dá para ser racista, não dá para ser, por quê? Porque não é assim que Jesus fez, percebeu? E mudar essa mentalidade numa sociedade como a nossa, que é racista, que é homofóbica, que é machista, é difícil, Até hoje eu escuto gente falando assim, onde já se viu mulher ganhar o mesmo que homem? Faz o mesmo serviço? Por que ela vai ganhar menos? Porque é mulher, Eu gosto muito, e eu sempre falo isso quando tem dia das mães aqui na igreja, Eu gosto muito daquela frase que diz assim, metade da população do mundo é composta de homens, a outra metade são as suas mães. Você não existiria sem a mulher, então cala a boca, para de falar bobagem, deixa de ser imbecil, Ah, não, já se viu, então. E tem mulher que defende o homem, tem mulher que é mais machista que homem, não é possível, pois é, tem. Assim como tem negro que é racista. Nós tivemos um ministro aqui no Brasil que era negro e racista. Como assim? É a mentalidade. E aí Paulo vem e diz assim, como é que Deus faz para que aqueles que foram aceitos por Ele fiquem mais semelhantes a Cristo? Muda a maneira de pensar, muda a mentalidade. Coisa difícil de quebrar, tá? Não é discurso que faz isso, não é pregação que faz isso, não é aula de escola dominical que faz isso. Quem faz isso é o Espírito de Deus tratando direto com a pessoa. Não é assim. Você não pode ser assim porque Jesus não faria isso. E aí a pessoa talvez, se não for muito resistente,
se não for daquele que, eu gosto de Jesus, né? Gosto da igreja, gosto do evangelho, mas não queira me mudar não, porque eu gosto do jeito que eu sou, né? Se não for uma pessoa desse tipo, pode ser que ela tenha abertura para ter a sua mentalidade modificada, tá? E o que Paulo está dizendo é: eu peço encarecidamente, pela misericórdia de Deus, aquela que te aceitou apesar de você não merecer, que você ofereça o seu corpo, ofereça a sua vida para Deus como um sacrifício. Você não vai ter que morrer, você não vai ter que se matar. Você vai ter que matar o quê? Você vai ter que abandonar aquelas coisas que são contrárias àquilo que Jesus ensinou. E se você fizer isso, como é que Deus vai agir na sua vida? Vai mudando a sua forma de pensar, né? Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que não tem jeito de experimentar a vontade de Deus se você continuar com a síndrome de Gabriela? Eu quero assim, eu penso assim, e não tem quem faça eu me mudar, nem o próprio Deus. O que vai acontecer? Você vai ficar sempre na contramão do Evangelho. E vai experimentar a vontade de Deus? Não, porque a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, é para quem está aberto para ouvir aquilo que o Espírito conduz, mudando a nossa maneira de pensar, né? Veja, de novo eu quero destacar, não é para pensar igual o pastor ou igual o líder da igreja, é para ter a mentalidade modificada para ser próximo daquilo que é Jesus, que é o modelo. É Ele que é o modelo, tá? Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o bispo que aparece na capa da revista Forbes. Isso aí não interessa, né? Isso aí não tem nenhuma relevância no reino de Deus, né? Pelo contrário, aliás, até revela um tipo de preferência por outra divindade, que é Mamon, né? Não está muito bem com Deus não, mas está bem com Mamon, tá? Está entre os mais ricos, né? Tá certo? E aí esse cara vai para a televisão e fala assim, esses dias eu vi uma boa dessa, tinha lá um pastor desses midiáticos com um relógio no braço, e o relógio era nada mais, nada menos do que aquele baratinho, né? Sabe aquele relógio baratinho suíço? Sabe? Aí tinha lá assim, o foco no relógio, custa R$94 mil, aquele modelo de relógio, Rolex. E ele vai na televisão e fala, você precisa me dar uma parte do seu salário para eu pagar as contas da minha televisão aqui, do meu canal. Não preciso dizer nada, né? Está servindo Deus errado, tá certo? Então, para fechar a nossa conversa de hoje, onde é que está a orientação de Paulo? A orientação é prática e simples. Ele diz assim, peço encarecidamente a vocês que conhecem a misericórdia de Deus, sabem que foram aceitos por Deus, apesar de não serem aceitáveis, eu peço que vocês peguem a sua vida, que você recebeu por causa da graça de Deus, que você só tem porque Deus continua te preservando, que você pegue essa sua vida e ofereça para Deus em sacrifício. Você não vai ter que se matar, você não vai ter que fazer suicídio, nada disso. Você vai ter que estar aberto para que Deus modifique a sua maneira de pensar, para que você se torne mais próximo, mais semelhante àquele que é o modelo de todo mundo que conhece a Cristo, o próprio Jesus. Se você fizer isso, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha, e com isso eu fecho a nossa conversa, você acha que tem alguma coisa melhor para a sua vida do que a vontade de Deus? Você acha que aquilo que você imagina como bom para você é melhor do que a vontade de Deus para a sua vida? Se você achar que é, então muito bem, continue com a sua cabecinha de síndrome de Gabriela. Se você entender que a vontade de Deus é melhor para a sua vida, esteja disposto a obedecer aquilo que Paulo está pedindo para você de maneira encarecida. Abra a sua cabeça para que Deus mude a sua mentalidade e você fique mais parecido com Cristo.
porque não tem nada melhor, não há outra maneira de ter uma vida melhor, mais plena, mais agradável do que estar dentro da vontade de Deus. Esse é o pedido de Paulo. Simples, né? Fácil, né? Não. Muito difícil. Mas precisa de disposição. Se a gente não quiser, não tem pregador, não tem pregação, não tem aula de escola dominical, não tem nada que seja capaz, a não ser a nossa própria disposição de dizer, eu quero. A nossa disposição de dizer, vou assumir o risco. E aí a gente pode experimentar a vontade de Deus. Tá bom? Muito bem, hoje ficamos só com os 2 primeiros versículos. Na semana que vem, nós vamos ver o próximo trecho, tá? Que começa ali no versículo 3. Deixa eu só ver até onde vai aqui. É curtinho também. Vai do 3 até o versículo 8, tá? Que é o texto que fala a respeito dos dons e ministérios. É o texto da semana que vem, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.